Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje a gente está aqui com o Jardel Teixeira, né? E a gente vai abordar o tema da idade, né? Da relação idade, né? No ambiente de trabalho, né? O preconceito de idade, principalmente com uma pessoa LGBTQIAPN+, né? Que é o caso do Jardel. O Jardel é jornalista, porém tem um vasto currículo, né, na história dele. E aí, Jardel, eu gostaria que você se apresentasse, que você é a melhor pessoa para falar de você mesmo. Oi, Ailton, boa noite a todos, a todas. Ailton, infelizmente, eu sou péssimo para falar de mim mesmo, mas tudo bem, eu vou tentar. Eu sou um gay idoso, de 62 anos, eu sou formado em jornalismo, sou pedagogo, professor de arte, além disso, né, eu trabalho na área cultural há muitos e muitos anos. E hoje em dia, eu enfrento um preconceito dos mais jovens, né? Porque muitos estão recém-formados, estão pegando um cargo agora, e, ao mesmo tempo, eles se acham que são superiores a você. Eles esquecem que você tem uma bagagem, que você tem uma experiência, que você tem um know-how. Não digo que sejam todos, na verdade, né? Mas existe uma maioria com relação a isso. É perceptível das pessoas quando elas querem delegar um trabalho, ao invés de delegar para mim, elas delegam para os mais novos. É, Então, na, isso, na com o realidade, passar do tempo, na realidade, o gay, eu acredito que não é só no ambiente de trabalho, né? É só ele atingir já uma certa idade, a gente já sofre preconceito do próprio meio, né? sim, sim. Eu acho que os únicos meios que não têm um certo preconceito com relação a isso são os professores, porque eles estão na sala de aula com alunos, né? Eles precisam do professor, não importa a idade que ele tenha, e dos médicos. Quando você depara com um médico que é idoso, ele tem um know-how, uma experiência, mas você depende dele, né? Então, acho que as pessoas esquecem disso, que quanto mais o tempo passa, mais experiência, mais know-how a pessoa adquire. Né? No meu caso, é isso. Eu trabalhei durante muitos anos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e depois de uma certa idade, né, eu achei que não ia ser mais jornalista, não ia trabalhar mais com jornalismo e resolvi migrar para a educação. Então, depois de velho, eu fui fazer Enem, vestibular, faculdade. Quando eu fui fazer a faculdade de pedagogia, eu fiz Enem, eu ganhei bolsa pelo Enem. E quando eu estava prestando o Enem, eu me senti um vô, um tio, no meio daquela molecada toda fazendo prova. Mas eu curti, eu achei legal, foi divertido, não foi nenhum problema, não houve nenhum preconceito. Acho que houve preconceito da minha parte de estar ali no meio de jovens. Mas eu me esforcei de repente, iniciar uma nova carreira, já sendo uma pessoa quase na terceira idade. Jardel, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Aliás, eu vou te fazer várias, né? Mas essa aqui é bem pertinente, né? Os idosos, né, LGBT, né, vou colocar assim, eles buscam políticas, né, de políticas públicas de acolhimento da sociedade, principalmente dos seus governantes, né? Eu vou até acrescentar algo mais nessa pergunta. A gente não vê muito, apesar da gente saber que buscam tudo isso, a gente não vê muito movimento, né, dos idosos LGBTs em relação a isso, né? O que você tem para falar sobre isso? Bom, eu acho que os gays eles sofreram com a disseminação de uma epidemia mundial também que houve e que fez com que vários gays morressem, que foi a AIDS, quando ela surgiu. Ela surgiu no final dos anos 80 e entrou nos anos 90, sabe, de uma devastação terrível.
Eu perdi muitos amigos da época da faculdade, muitos amigos que eu era colega de frequentar a casa e tudo mais, morreram muitos deles. Hoje, naquela época, os que sobreviveram, eu posso contar nos dedos. Alguns eu tenho contato, outros nem tanto, outros mais contato nenhum. Mas o que aconteceu mesmo que hoje eu sou um idoso de uma época que não existe muita gente da minha idade. Por quê? Porque houve essa disseminação com essa doença que acabou com os gays nos anos 80 e 90. Numa época em que a gente saía da ditadura militar e os gays, no mundo inteiro, eles estavam se afirmando, se assumindo perante a sociedade. Tá Isso em mostrando vários países. mostrando as caras, né? Isso, mostrando as caras, se enfrentando e, ao mesmo tempo, garantindo direitos. O que aconteceu? Veio a AIDS, ela foi diagnosticada e divulgada como um câncer gay. Isso amedrontou todo mundo, fizeram, né, da gente um demônio por causa dessa doença. Verdade. E nós todos retroagimos, né? Nós retrocedemos, na verdade, essa é a palavra certa. Nós retrocedemos no tempo, porque tudo aquilo que a gente estava conquistando, a gente teve que voltar para trás. Ao mesmo tempo em que aconteceu isso, hoje, os gays, os idosos, como eu, tem alguns, aliás, existem muitos, né? Mas, assim, daquela época que iniciou o movimento LGBT aqui no Brasil, e que também foi de fora do Brasil, são poucos os gays. Muitos morreram por causa dessa doença. Os que não morreram dessa doença já morreram de velhice. São poucos ou foram ou embora do foram embora Brasil, do né? país, né? Porque teve muita coisa. Nós passando por um governo terrível nesses últimos 4 anos, e isso acabou com a gente. Entendi. Então, para que a gente possa ter novos direitos, a gente tem que brigar. Eu me tornei militante LGBTQIAPN+, justamente por causa disso. Hoje, eu não tenho condições de ter uma moradia própria, como muitos gays. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação. Não existe uma educação com uma bolsa de estudo para os trans, para os jovens gays. Não existe moradia para os jovens gays que são expulsos. Então, tem uma série de coisas que precisa acontecer ainda e que não aconteceram. E, de uma certa forma, existem movimentos, existem algumas ONGs, existem alguns grupos de pessoas trabalhando para isso. Então, eu quero fazer parte desses movimentos para que eu possa fazer algo para mim mesmo. Entendi. E que possa servir para o próximo. Ai, com certeza vai servir. Né? E nessa luta toda, nessa militância toda, né, que você citou, o que você espera assim, dos nossos governantes? Né? O que você acha que pode ser feito? Né? Qual seria a sua colocação em relação a isso? Bom, nós retrocedemos por 4 anos, politicamente, culturalmente, nós deixamos de existir e, ao mesmo tempo, nós precisamos reaver os nossos lugares, nossos espaços, que deixaram de existir quando essa pessoa, eu não vou citar nem o nome dele, essa pessoa assumiu o poder e Tá, tirou todas as nossas sem querer te cortar nossas... e já cortar, tem uma bandeira aqui atrás de mim, eu não sou bolsonarista, gente. Tá, Essa tá bandeira bom. era da Copa, que por acaso eu amarrei aqui. Não tem problema, Ailton, não tem problema. Nós perdoamos você. Mas é isso mesmo. Aí, então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que brigar agora. Nós temos agora um ministro dos Direitos Humanos, inclusive eu estive com ele na feirinha da diversidade, no Memorial da América Latina, até fotografei com ele e tudo mais.
existe uma secretária que é uma mulher trans, e ela também, politicamente, ela tem um currículo maravilhoso. Então, acredito que nós estamos começando um novo trabalho. Eu não posso dizer Sim. para você que tudo isso vai dar certo ou que todos nós teremos um bom resultado. É muito, é muito, é pouquíssimo tempo para que a gente possa falar sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que deixar agora os novos governantes assumirem seus postos, terem condições de fazer um governo para que nós possamos ou criticar, ou brigar, ou apoiar. Não tem outra forma de trabalho agora. Você tem razão. Mas eu digo, Jardel, que assim, a gente não vê realmente políticas públicas para o gay idoso, né? É, Não, não tem. Existe uma não, ONG aqui em São Paulo. pelo menos, se existe alguma coisa assim, é muito apagado, não tem divulgação. Eu, pelo menos, não conheço. Não, não tem mesmo, não tem mesmo. Eu acho que alguns países na Europa, eu acho que algumas cidades nos Estados Unidos, se bem que nos Estados Unidos o povo lá é muito preconceituoso também, eles são bem aqueles falsos moralistas, né? Então, eu acho que alguns lugares estão à frente do nosso tempo e alguns países da Europa. Existem algumas comunidades LGBT. E nessas comunidades existem moradias para as pessoas. Lá eles oferecem como se fosse uma comunidade, né? Eles oferecem moradia, saúde, educação, trabalho, e tudo isso está junto e, ao mesmo tempo, também aberto para a sociedade. Aqui ainda não existe isso, né? Lógico, nós temos muito chão para caminhar, muita caminhada para poder chegar a um ponto de início de um trabalho como esse, né? Eu acho que na Holanda tem um exemplo assim, que existe uma moradia que é uma comunidade LGBT. Existem algumas cidades nos Estados Unidos que são comunidades também, mas eu não sei ao certo de como funciona. Eu acho que nós não precisamos ficar isolados de ninguém, né? Entendi. Mas existem alguns bairros, como o Castro, em São Francisco, como o Village, em Nova York, que, de uma certa forma, é uma comunidade. Só que é uma comunidade sem políticas públicas, né? É um local onde os LGBTs residem, trabalham, estudam, né? Mas não é uma política pública, é simplesmente um espaço onde eles tomaram conta e dominaram, porque É um é uma espaço quantidade grande de de, pessoas. de vivência, né? Mas não é uma comunidade de políticas públicas que o país oferece ou a cidade oferece. Tá Mas, de uma certo. certa forma, existe alguns valores que lá, nesses dois lugares, favorecem algumas pessoas nesse sentido. Entendi. Jardel, mesmo com 62 anos, você almeja ainda um crescimento na sua carreira? Lógico, lógico, Tem- perfeitamente. Por quê? Eu ainda tenho 10 anos pela frente para poder me aposentar. Eu fiz a besteira de trabalhar em alguns lugares. Quando você é jovem, você não pensa nas consequências, você não pensa no seu futuro, né? Hoje eu pago por esse preço. E então eu trabalhei em vários lugares que não era registrado. Aí eu falei, não, tudo bem, aí depois a gente paga INSS, e a coisa vai enrolando sabe, com o tempo, e você acaba não fazendo, e depois você se prejudica vira com relação a comodismo, isso. né? Vira comodismo, né? Você vai deixando, vai empurrando com a barriga, deixa para lá, depois a gente faz, depois a gente trabalha, registra, e vai indo, o tempo passa. Mas isso é muito ruim para a gente. Entendi. E o que que você pretende fazer, Jardel? O que Bom, você pretende fazer? eu Assim, já você fiz acha que mais você duas. tem tempo para fazer tudo isso? Olha, se eu for pensar assim, eu vou dizer que não tenho tempo para nada. Mas não é verdade. Enquanto a gente se sente vivo, a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer.
Então, eu quero ainda ter uma carreira de continuidade e que me dê prazer e que me dê um salário digno para ter uma moradia, que acho que é o mínimo que a gente precisa, né? Uma moradia que seja um quarto, banheiro e cozinha. Uma É o aposentadoria suficiente. também, né? Eu acho que Ou uma aposentadoria decente, mas tudo isso vai ter que ser trabalhado e eu vou ter que buscar isso, né? Eu estou prestando concursos, eu estou indo atrás, estou buscando oportunidades, eu tenho um trabalho, eu sou efetivo de uma Secretaria de Cultura do ABC, né, da cidade de Mauá. Eu trabalho lá já há 12 anos, concursado. Hoje eu trabalho lá como a minha função lá seria outra, mas hoje eu exerço a função de assessor de imprensa da Secretaria de Cultura. Então, eu faço a interface da comunicação da prefeitura, com os jornalistas, com a parte de comunicação, enfim, com os artistas da cidade. Então, é um trabalho bem legal e eu sinto muito prazer em fazer. Eu fico muito feliz de fazer. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguns trabalhos que a gente possa não sentir uma obrigação. A gente tem que ter prazer. Quando você tem prazer no trabalho, você não percebe que você está trabalhando. É como se você é estivesse verdade. conversando com seus amigos, tomando um chá, tomando um café, um suco, comendo uma pizza. Então, eu acho que quando você tem prazer no trabalho, ele te traz esse benefício de você fazer aquilo com boa vontade Ah, que e legal. disposição. Eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Agora, em relação ao teu trabalho, você acha que você sofre preconceito, né, por causa da sua Muito, idade? muito, muito. Não só pela idade, mas pelo, pela forma de executar o trabalho numa área pública. Na área pública existem dois tipos de funcionários. O efetivo, que presta concurso, e aquele que é comissionado, que entra junto com a comissão do novo prefeito. Que de 4 em 4 anos essa gestão muda e essas pessoas mudam também. Só que são essas pessoas comissionadas que assumem os cargos de confiança em todas as secretarias, em todos os espaços. Então, vamos supor, se eu quero ser um, um gerente, né, da minha área, eu não posso ser, porque quem vai ser o gerente vai ser uma pessoa comissionada. Eu não posso pleitear o cargo de chefe de seção, porque um chefe de seção vai ser também um comissionado. Eu não posso pleitear um cargo de assessor direto do secretário, porque já existe uma pessoa que é comissionada e que já existe esse cargo de assessor. Então, nós, os efetivos, nos restam cargos subalternos de todos eles. E muitos desses caras que assumem esses cargos de chefia, eles não são técnicos da área. Entendi. Então, eles não sabem a quantidade não tem a informação que você tem. E aí ele menospreza o seu trabalho, às vezes faz uma pressão, faz um assédio moral com você. Então, isso já passou, já aconteceu comigo. Né? Hoje eu sinto que existe algumas pessoas que não me conhecem, quando elas me olham, elas falam, nossa, esse cara está fazendo isso? Como quem diz, por que esse velho está fazendo aí? O que esse velho está fazendo aí? Por que não bota um jovem para fazer o trabalho dele? Então, eu vejo isso e fica estampado na cara das pessoas, mas eu finjo que Nossa. não percebo e fico na minha. Graças a Deus, eu tenho um gerente de cultura maravilhoso, eu tenho um secretário de cultura maravilhoso, e então eu acho que eu tenho uma receptividade, um acolhimento dos dois para comigo, para com a minha pessoa. Então, hoje, eu tenho um momento muito satisfatório lá. Mas E no passado, essas não pessoas ocorreu isso. que te chefiam são héteros? São, são, são Entendi. héteros. Mas existe uma relação muito ótima
com a gente, entre a gente. Agora, com a equipe com que eu estou trabalhando, também, as pessoas estão ótimas. Mas é um Mas momento que são pode mais mudar. novos ou mais São mais velhos? novos, todos mais novos do que eu. Ninguém é mais velho do que eu lá. Ai, que E legal que eles te respeitam, né? sim, me respeitam. Isso que é legal, porque eles me respeitam, me valorizam, conversam comigo, né? Agora, as pessoas que vêm de fora, que aí entram lá e participam das coisas, eles me olham assim, como quem diz: o que esse velho está fazendo aí? Por que eu não estou no lugar dele? Sabe? Você percebe quando a pessoa te olha. Isso é visível. E eu acho que isso deve acontecer com várias pessoas, em vários lugares. Não só onde eu trabalho, mas em bancos, em escolas, enfim. Eu acho que escolas nem tanto, porque muita gente que dá aula e que é gestor de escola são pessoas mais velhas, bem mais velhas, né? Então, eu acho que isso não tem problema nenhum. Mas em outros locais, sim. Uma empresa privada, você não vai ver uma pessoa da minha idade chefiando uma equipe ou gerenciando uma equipe de produção. Sempre vai ser um jovem. Eles querem sangue novo. Então, nas empresas privadas, eu acho que isso ocorre com mais frequência e o preconceito ainda é muito maior. É, deve ser duro para um gay de mais idade trabalhar nessa condição, né? Eu Sim, imagino como você não deva se sentir, porque mas eu enfrento isso realmente numa boa. Eu acho que você é desrespeitado quando você não impõe respeito e não respeita as pessoas, e, ao mesmo tempo, quando você se desmerece. já teve algum episódio que você precisou Sim, verbalizar? já teve, já teve. Eu já sofri assédio moral por um outro gestor alguns anos atrás, que foi transferido. Então, quer dizer, aconteceram algumas coisas que hoje eu tenho até receio de comentar, mas aconteceu, já aconteceram com várias coisas. Os jovens, eles gostavam de mim, então isso deixava algumas pessoas incomodadas. Eu acho que é, é como é como uma pessoa que tem um talento que inveja aquela que, aliás, essa pessoa que não tem talento nenhum inveja aquela que tem. É bem isso Eu mesmo. me expressei errado, mas é mais ou menos isso. Mas eu Então, entendi o que nome, você quis dizer, e acredito que todo mundo que vai assistir esse podcast também vai entender. Eu sim, com entendi. certeza. Né? E, Jardel, você já disse que você almeja continuar, que, né, que você se sente ainda apto para fazer um monte de coisa, né? Sim, eu quero voltar. Exatamente, Eu estou você tem assim estudando. um horizonte, exatamente o que você pretende? Eu quero conquistar um trabalho. Eu não preciso ser chefe de ninguém, nem gerenciar ninguém. E não é isso que eu quero. Eu não quero um cargo. Eu quero um trabalho onde me dê um salário digno, que eu possa bancar as minhas despesas e ter o meu canto, comprar a minha casa. Eu acho que aí entra o governo, porque existem várias formas, vários programas, no qual, inclusive, eu estou inscrito, né? Programas de habitação, e acho que isso precisa aumentar o volume para que outras pessoas, mais pessoas tenham acesso e que mais pessoas possam ter seu próprio canto. Como eu, existem outros idosos sem um canto próprio para morar. Às vezes depende de amigos, depende de familiares, e eu moro com a minha família. Então, quer dizer, se eu não tivesse a minha família, eu ia morar onde? Eu ia morar debaixo da ponte. Entendi. Né? Porque, assim, quando você tem um grupo de amigos, é muito difícil desses amigos terem o mesmo acolhimento que um familiar tem. A não ser Verdade. que sejam aqueles amigos irmãos que vocês cresceram juntos, e aí ou há essa empatia e há essa colaboração e essa ajuda. Do contrário, não. Entendi. E numa É, relação também isso complica, porque se você não ganha o suficiente, como é que você vai sustentar a relação? Né? Então, acho que as duas pessoas têm que ganhar iguais
de forma igual ou compatível uma com a outra, para que a relação dure, seja permanente. Aliás, seja permanente, não, mas seja duradoura. Entendi. E, Jardel, em relação à tua saúde, né? Você sente que você tem disposição para fazer todas essas coisas? Olha, Ailton, eu hoje, sinceramente, eu posso dizer que sim. Há um tempo atrás, não. Por quê? Eu estou me sentindo otimista, eu vou atrás, eu faço tratamento, eu tenho acompanhamento dos hospitais, inclusive pelo SUS, em três, uh, em três áreas. Não sei se a área aqui seria a forma de expressar isso, mas são três pontos de alguns órgãos meus que precisam de medicação, de medicamento, né, de um Entendi. acompanhamento médico. Então, hoje, eu me sinto apto de voltar a estudar, de voltar. Hoje, eu me inscrevi no concurso. Eu estou pensando em fazer um curso, uma terceira licenciatura de letras por português, para fazer IAD, para ser um curso bem rápido, de 6 meses. Como eu já tenho outras faculdades, outras 3 faculdades, então acho que isso vai ajudar bastante. Porque eu quero me sentir apto para concorrer a qualquer coisa, a qualquer vaga, a qualquer espaço. Eu não busco uma coisa, eu quero ser diretor de uma empresa. Não. Eu quero ser um professor, eu quero ser um coordenador pedagógico, eu quero ser um jornalista que possa ter uma autonomia de comandar uma equipe ou de ser parte dessa equipe. Eu não preciso comandar nada, mas ser parte da equipe já me é o suficiente. A partir do momento que eu tenho um salário digno, não importa o que eu seja. Eu posso ser Entendi. subalterno para o resto da minha vida. Esse Desde não que é meu seja, sonho. Eu quero desde, um trabalho desde, digno, que eu goste, que eu sinta prazer em fazer. e exatamente o que eu ia falar. É isso que me importa. Eu, no momento, eu estou assim, estou feliz, eu estou bem, estou satisfeito, tenho um trabalho com ótimas pessoas, então acho que isso vai ser legal. Jadel, e uma coisa que eu queria te perguntar, está até fora aqui das perguntinhas que foi bolada, né? Em relação à mental, à saúde mental, né? Você passa por tudo isso que você já falou, né? Que pelo esse preconceito dos mais jovens e bababá, né? Você acha que a tua saúde mental tá legal, né? Que você Ela não tá está legal? 100%, ela não é mais 100%, porque acho que teve a pandemia, teve os meus problemas de saúde. Hoje eu tenho crise de ansiedade, então eu tenho que tomar remédio para controlar a minha ansiedade. Inclusive, hoje eu estive no médico, né? Estive no hospital, onde eu faço acompanhamento, e o médico falou assim: seu coração está acelerado demais, você vai precisar fazer um acompanhamento numa especialidade do coração, que eu não sei explicar agora qual é, mas é para acompanhar o, o trabalho do coração, a aceleração dele, porque ela está muito intensa, então é para que eu possa diminuir essa intensidade do meu coração, do batimento, dos batimentos cardíacos, né? E isso também é por causa da minha ansiedade. Então sou uma pessoa extremamente ansiosa, e hoje eu tomo ansiolítico para isso. E eu acho que nesse decorrer desses últimos anos eu tive algo que eu nunca tinha sentido, que foi crise de ansiedade. É horrível, é uma sensação péssima, é indescritível, não dá para você descrever o que você sente. Mas você se sente mal, parece que você está dentro de um formigueiro, te picando, sabe, as formigas te mordendo, é algo nesse sentido. Eu não sei se eu me expressei da maneira correta, mas é algo parecido com isso. Entendi. E você já está se cuidando? Se bem Sim, que você falou sim, que está sim. tomando ansiolítico, né? Sim, Já só procurou, ansiolítico. já procurou essas terapias alternativas, alguma coisa assim? Não, não, no momento Tipo não. yoga, essas coisas, né?
Você que trabalha com essa parte Sim, sim. cultural, tudo. Não, sim, nesse É, sentido, sim. Eu fiz um curso de Reiki com um pessoal maravilhoso, a Maristela e o Gustavo, e vou a um centro kardecista. Eu gosto de um centro do Nenê, de meu pai Nenê, né, na verdade. Ele é candomblé. Eu gosto do candomblé, mas nós estamos uma distância muito grande hoje. Eu trabalhando em eu também Mauá, morando gosto. em São Paulo, e ele morando em Cotia, fica inviável de eu frequentar o centro dele. Mas a gente conversa sempre que é possível. Eu Mas também eu gosto hoje eu do vejo candomblé. sendo kardecista, eu acho que a fé e as orações elas me ajudam muito. Quando eu fiquei doente, fiquei muito mal, eu eu não conseguia levantar da cama. E o que me deu força foi fazer orações. Hoje eu tenho um celular, eu tenho orações para vários santos, vários anjos, arcanjos, diversos, sabe? Eu posso Mas até é, recomendar, ó, você está com mas é problema verdade, de dor de cabeça, você vai a fazer gente vai, uma, a gente, você vai, a gente vai você vai ficando fazer mais essa velho. oração para tal santo que vai dar certo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma crença, tem que ter fé para poder aguentar os trancos e os barrancos que não são fáceis. A vida deixa a gente muito machucado. Então, a gente É precisa estar preparado para tudo isso. verdade. É, eu ia falar que a gente vai ficando mais velho, a gente vai formando farmácia dentro de casa, né? O celular da É, gente só tem cheio de oração, cheio de coisa, cheio de boas vibrações, não sei o quê, né? A gente procura mais isso, né? E não mas a deixa de gente precisa ser ser. otimista, É, Ailton, também. Se você se vitimizar ou ficar muito pessimista, eu acho que a vida perde totalmente a cor, o sabor, tudo, tudo. Então você tem que ser otimista, você tem que ser forte, você tem que continuar lutando. Você está vivo, não está? Você está com idade, tá? Mas tem que estudar, tem que trabalhar, tem que viver, tem que sorrir, tem que sair, tem que passear, tem que conviver com os amigos e com as pessoas que a gente gosta. Isso não tem preço. não tem preço, de verdade. Não tem mesmo. Né? Você está com as pessoas que gostam, com família, né? Com os amigos. Bem, tem família que às vezes, né? Não dá nem comentar. Não vamos generalizar, mas eu acho que quando você vive com as pessoas que você gosta, já é o suficiente. Desde que não sejam pessoas tóxicas, está tudo bem. Não, não. Tem que ser pessoas que cuidam da gente, pessoas que nos amam, que sentem carinho e protegem a gente. Né? Eu acho que existem algumas pessoas ao meu redor que fazem isso comigo. Você acha que a parte mental vamos falar assim, não estou falando do gay, estou falando do Sim, idoso, beleza? Você acha que ela atrapalha na carreira, né? De repente, no plano de carreira da pessoa? eu acho que sim, Ailton, porque muita gente se deixa envolver. Nós temos um exemplo disso na novela das nove, de uma menina que vive dopada. Por quê? Porque ela não consegue sobreviver, ela não consegue lutar com os problemas que ela enfrenta. Então, acho que ela cria barreiras e ela foge dessas barreiras, ela foge dormindo. E como ela, existem muitas pessoas que fazem isso, né? Ao mesmo tempo, eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante. As pessoas esquecem que os idosos, eles também são talentosos, né? E existem algumas pessoas que são nomes de competência, de talento, de brilhantismo, e todas elas são idosas. Existe no meio LGBT o João Silvério Trevisan, que é um escritor maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa, e ele foi um precursor da imprensa LGBT no Brasil, nos anos 70. Então, quando ninguém sabia que existia o gay, ele já trabalhava, ele já militava por meio da imprensa, do jornal que ele criou, e já lutava pelos direitos, num momento em que tudo era difícil e problemático.
que no entendi. meio da ditadura, tudo isso era inviável, né? Na época da ditadura, andava na rua, você era revistado pelos policiais, eles te paravam, e você tinha que ter a carteira de trabalho no bolso, para mostrar que você trabalhava, que você é um cidadão promissor, né? Sei lá eu que passava na cabeça Eu, dessas eu, eu pessoas. peguei, eu peguei um pouquinho da época da ditadura. Eu sou de 71, peguei um É muito pouquinho difícil. E para outros idosos que não são gays, mas são idosos e que o nome deles são sinônimos de brilhantismo. É o caso da Fernanda Montenegro, da Laura Cardoso, do Ari Fontoura. Então, quem não gostaria de trabalhar ou ver um trabalho deles no cinema, na televisão, no teatro? Quem não admira essas pessoas? Antônio Fagundes, ele é idoso, mas ele é um nome de respeito. Então, acho que esse preconceito de você é idoso, você não tem, não vai chamar atenção. Isso é besteira, isso é balela, isso é preconceito das pessoas que falam isso. E assim, agora falando nessa parte, mais dentro dessa parte que você está falando, né, os meios, por exemplo, a dramaturgia em si, né, tem idoso, né, Tem, tem papéis para idosos, tem tem. vastos papéis para idosos, né? Mas os produtores de elenco, eles preferem os jovens, as caras novas. Isso é de prática. Você vê que a cada novela, a cada filme, aparece um rosto novo. Por quê? Porque estamos sempre em busca do jovem, né? Do novo, e não privilegiar ou prestigiar o idoso. Entendi. É Então porque é isso, idoso, Jardel, ele pode vai falar, deixar de ser, talvez ser pode falar. sensual, né? Mas existem outras histórias que mostrem o idoso de uma maneira bonita. Assim, eu acho que existe ainda idosos que são sexuais, que são Então, idosos, né? são. Então, assim, eu acho que é muito da maneira de quem vê, né? Sim, e da maneira que quem faz, né? Se você me fizer Exatamente. um filme, uma peça de teatro, onde você vulgariza a cena, eu acho que aí não fica legal. Verdade. Então é isso, Jardel. Assim, minha listinha de perguntas aqui para você acabou. Acabou. Agora eu vou deixar você à vontade, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, achar que faltou alguma coisa, Não, né? eu Você acho que perguntado. eu falei tudo do que seria necessário falar. Talvez eu possa até lembrar de algo depois que isso acabar, mas agora, no momento, não. Eu só quero agradecer a você, Ailton, eu quero agradecer a Tati Hades, que, de uma certa forma, fez esse convite, e ela é uma psicanalista sim, conceituada e muito bacana, e quero agradecer a ela, a você e a todos que estiverem nos assistindo. Agradeço muito, meu muito obrigado. Não, eu que agradeço, né? Eu acho que eu espero, né, que isso ajude as pessoas que passam pelo que você passa, né? E acredito que vai ajudar muita gente, sim, né? Porque o canal é um canal, né, que tem bastante. As pessoas visualizam, né? Então eu acho que vai ajudar muita gente e vamos compartilhar, né, para Sim, outras vamos pessoas, para que viver, vamos então, viver, né? vamos sentir a vida com os sabores que ela proporciona para a gente. Vamos As- esquecer os problemas, as coisas ruins, que elas acontecem, mesmo a gente não querendo, mas vamos tentar ver o lado bom de cada coisa que nós vivenciamos. Verdade. Jardel, então, obrigado, Jardel, obrigado mesmo, assim, não tenho Mais uma palavras, vez, né, agradeço. Muito para obrigado. dizer. E é E isso, até pessoal. mais. Que a gente se encontre em breve. Eu também estou almejando isso, para a gente Com certeza. colocar o Um papo em abração dia. aí. Eu Um tenho muita abração fofoca. e um beijão para a Tatiana.
Beijo para você também, para todo Para mundo. você também, Ailton. Muito obrigado. E obrigado a você que vai assistir essa entrevista, né? Espero que gostem. Ah, vamos gostar, sim. Com certeza. Um beijão a todos. Até mais.